Galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Na nossa última aula a gente discutiu um pouco dentro do capitalismo financeiro o imperialismo europeu. Como este ocorreu na África, Ásia e Oceania. Vimos as consequências que esses territórios sofreram a partir desse imperialismo, bem como vimos a crise de 1929 que abalou o mundo economicamente. Discutimos também a Conferência de Bretton Woods, que a partir desta foram criados organismos internacionais como Banco Mundial, o FMI, o GATT, que em 1995 foi substituído pela Organização Mundial do Comércio. Esses foram alguns aspectos discutidos na última aula. Na nossa aula de hoje, nós iremos discutir um pouco o capitalismo informacional, a etapa do capitalismo que nós vivemos hoje. Essa etapa do capitalismo ela surge na segunda metade do século XX, lá pela década de 70 e 80. E ela é caracterizada, como a gente vai ver aqui adiante, pela revolução técnica, científica e informacional. E o que isso significa? Eu vou trazer um vídeo rapidamente para vocês assistirem e depois a gente discute essa revolução técnica, científica e informacional. Meio técnico-científico informacional é um meio geográfico onde o território inclui, obrigatoriamente, ciência, tecnologia e informação. Na verdade, quando a gente está falando em meio técnico-científico informacional, nós estamos definindo o mundo que nós vivemos hoje, onde o cotidiano é cada vez mais marcado pela nova tecnologia da informação. Ou seja, hoje em dia o meio geográfico é dominado pela ciência, pela tecnologia e pela informação que chega veloz, instantânea e simultânea nos lugares mundiais. Como você está percebendo, a gente vive num mundo que está cada vez mais marcado pela tecnologia. Mesmo que a gente não use essa tecnologia diretamente com tanta frequência, o fato é que o tempo em que vivemos pode ser traduzido como o de período tecnológico. Então, pessoal, a gente viu nesse vídeo que a revolução técnica, científica e informacional nada mais é do que a utilização da tecnologia, da ciência, da informação dentro desse espaço geográfico para auxiliar na acumulação de capital dentro do capitalismo informacional. Então, a gente vive hoje o período do quê? Da tecnologia, como coloca no vídeo. Então, essa revolução técnica, científica e informacional, ela proporciona os avanços tecnológicos na produção industrial e no sistema financeiro. Na produção industrial, porque vai ter agora a utilização de mais máquinas com emprego de tecnologia. A robótica vai estar ali substituindo o homem, gerando também o desemprego. E dentro do sistema financeiro, a gente vai ter uma conexão maior entre as redes financeiras no mundo inteiro. Outra característica é que, a partir dessa revolução, vai ter o aumento do fluxo material e imaterial de capitais, mercadorias, informações e pessoas. Como a gente tem uma rede de integração maior, como o espaço geográfico agora ocorre um encurtamento do espaço e do tempo, esse aumento no fluxo material, que é mercadorias e pessoas, e também aumento do fluxo imaterial, como informações e capitais. Para você hoje fazer uma transação financeira, você não precisa necessariamente sair do seu país para fazer. Porque hoje, com esse avanço na tecnologia, com esse avanço na informação, podemos fazer transações financeiras em qualquer lugar do mundo instantaneamente. Isso foram alguns avanços proporcionados por essa revolução técnica, científica e informacional. Outro aspecto é que, a partir desse capitalismo informacional, o conhecimento passa a ser fator primordial dentro do capitalismo. Então hoje o conhecimento cada vez mais é necessário, tanto para o trabalhador, que ele precisa ser cada vez mais qualificado, e esse conhecimento ele é convertido em tecnologia, em ciência, que vai favorecer o quê? A produção e esse sistema financeiro. Então dentro desse capitalismo informacional ocorre essa interdependência entre o conhecimento científico, tecnologia e produção. Esses três mecanismos, conhecimento científico, a tecnologia, está atrelada ao que hoje? A produção.
Por quê? Porque hoje o poder ele é exercido pelos países que detêm e controlam suas tecnologias. Para vocês terem noção, hoje os investimentos em tecnologia e ciência cada vez aumenta em países desenvolvidos. Os Estados Unidos, por exemplo, ele destina 2,8% do seu PIB para ciência e desenvolvimento, em torno dos seus 470 bilhões de dólares. Se a gente pegar o Brasil como referência, em 2019, o Brasil gastou 4 bilhões em ciência e tecnologia. Então a gente vê aqui como esses países investem nessa tecnologia para deter esse poder. Hoje o poder no mundo ele é a partir de quê? Do domínio da ciência e tecnologia. Nós no Brasil que não temos esse investimento em ciência e tecnologia, ficamos à mercê desses países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão e países da Europa. Essas são algumas características dentro do capitalismo informacional. E dentro desse capitalismo informacional, surge então uma teoria que é chamada de neoliberalismo. E o que prega esse neoliberalismo? Primeiro fator, menor interferência do Estado na economia. Como sempre, o Estado vai ter que ser um Estado mínimo. O básico tem que ser dado à população para que a infraestrutura seja toda montada para quem? Para o capital privado. Outra característica é a livre circulação de capitais estrangeiros. Então os países eles se abrem dentro desse sistema financeiro para a busca desse capital estrangeiro. Outra característica vai ser a privatizações de empresas estatais. Então, dentro da política neoliberal, uma das características é o quê? Privatizar as empresas estatais. Outra característica é a menor interferência no mercado de trabalho. E como eles fazem isso? Flexibilizando as leis trabalhistas para quê? Para maximizar o poderio desses burgueses que são donos dos meios de produção para poder explorar mais essa força de trabalho. Outra característica é a redução dos gastos sociais. Que gastos são esses? Na saúde, educação, segurança. Então aqui a gente vê algumas características dentro do neoliberalismo. E a gente vai ver um pouquinho dessa política neoliberal aqui no Brasil, com alguns acontecimentos que vêm ocorrendo nos últimos anos. Vamos ver aqui. Primeiro, a gente vai ver que a partir de Temer, ele criou uma PEC que limitou os gastos públicos por 20 anos. E no ano de 2019, a saúde perdeu aqui 20 bilhões em seu orçamento. Isso é uma política de redução de gastos sociais, é uma política neoliberal. Vamos ver outra matéria aqui que mostra essa política neoliberal. A reforma trabalhista que foi proposta, que reduziu os direitos trabalhistas, ela não gerou renda, não gerou emprego e precarizou ainda o trabalho que já estava precarizado. Essa é outra característica desse neoliberalismo. Outra matéria aqui traz o quê? Que o governo Bolsonaro anuncia um plano de privatização dos Correios e mais 8 estatais. Então percebam que dentro da política neoliberal, uma das características é o quê? A privatização. Outra matéria aqui é que o orçamento, por exemplo, de 2021 é aprovado com cortes em áreas centrais para o combate à Covid. Que áreas centrais são essas? Ciência e tecnologia, saúde, educação. Então aqui no Brasil, essa política neoliberal ela já vem sendo adotada desde a década de 90, com Fernando Collor e principalmente com Fernando Henrique Cardoso. E outros governantes também adotaram essa política neoliberal, que hoje a gente vê ela muito mais acentuada do que antes. Agora, pessoal, a gente vai ver que essa política neoliberal, que foi proposta a partir da década de 90 em todo o mundo, ela começou também a dar sinais de esgotamento e foi gerando a crise de 2008. E o que foi essa crise? Vamos assistir esse vídeo e depois a gente discute um pouco essa crise que ocorreu nos Estados Unidos e depois se estendeu para o mundo todo. 15 de setembro de 2008. O inimaginável se tornou realidade. Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, declarou falência. Nunca imaginamos que isso aconteceria. Claro, no último ano houve demissões e sabíamos que as coisas iam mal, mas sempre esperávamos que melhorassem em algum momento. Isso significou o começo de uma das piores crises econômicas da história da humanidade.
após os atentados do 11 de setembro de 2001. Tentando conter a recessão nos Estados Unidos, o governo de George W. Bush apostou na desregulamentação dos mercados, na expansão de crédito e na diminuição de impostos e juros. As medidas geraram um boom imobiliário. Os bancos concederam hipotecas em excesso a clientes sem a capacidade suficiente de honrar os empréstimos. Para 2006, os preços das residências subiram tanto que deixaram de ser acessíveis. As vendas de casas e os preços desabaram. Milhares de pessoas deixaram de pagar suas hipotecas e os bancos começaram a apresentar problemas de liquidez. Além disso, o país sentiu os efeitos dos gastos multimilionários que o governo destinou às guerras no Afeganistão e Iraque. A economia norte-americana quebrou. O sistema financeiro dos Estados Unidos afundou. Os mercados globais entraram em colapso. Parece realmente incrível que um negócio tão grande quanto este possa falir desse jeito. Mas o que isso mostra para mim é a enorme importância da confiança que temos que ter nos mercados. Quando ela acaba, ninguém quer fazer negócios com você. Os governos do mundo atuaram com políticas fiscais e financeiras, injetando capital público para frear a crise. O que vão fazer é acionar por inteiro a redução de gastos do indivíduo de alto patrimônio líquido. Vão parar de gastar tudo quase ao mesmo tempo e o resto de nós, em vez de sair e beber 2 garrafas de vinho, vamos beber só uma. Para 2010, o mercado se estabilizou, mas os efeitos desta grande recessão continuariam sendo sentidos no mundo inteiro até 2015. Estima-se que durante a recessão que produziu esta crise nos Estados Unidos, trilhões de dólares foram perdidos. Então, pessoal, como a gente viu no vídeo, essa crise nos Estados Unidos em 2008 é uma crise que a gente chama crise da bolha imobiliária, como a gente está vendo aqui na imagem. E nessa crise, ela é também denominada crise do subprime. Subprime é uma linha de crédito secundária, que é disponibilizada para as pessoas que não têm renda, que não têm emprego e também que são inadimplentes. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles liberavam linhas de créditos para financiamento de casas, primeiramente para as pessoas que tinham emprego e condições de pagar esses empréstimos. Quando esgotou esse público, eles começaram a ceder essa linha de crédito para essas pessoas que não tinham emprego, que não tinham renda e que eram inadimplentes. Essas pessoas compraram essas casas e a partir do momento em que a crise foi se acentuando, elas não tinham condições mais de pagar esses empréstimos. E o que aconteceu? Os bancos pegaram essas casas de volta e começaram a colocar no mercado para ser vendida. Como essas casas ficaram em grande quantidade a ser vendida no mercado, baixaram-se os preços. Não tinham compradores para essas casas e os bancos começaram a falir. E gerou o que é chamado de estouro da bolha imobiliária. E essa crise ela foi tão acentuada que atingiu também o 4º banco dos Estados Unidos, chamado Lehman Brothers. E essa crise imobiliária foi uma crise que ocorreu nos Estados Unidos e que se estendeu para o mundo todo até meados de 2015. E o Brasil hoje ainda sente os resquícios dessa crise que ocorreu em 2008. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente discutiu um pouco esse capitalismo informacional a partir dessa revolução técnica, científica, informacional. E vimos também essa crise de 2008 que ocorreu nos Estados Unidos, denominada de bolha imobiliária. Então, galerinha, a gente fica nessa breve discussão. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.